Introdução. SED descreve a si mesmo como uma essência de energia da personalidade, que já não tem forma física. Jane declara: minha iniciação psíquica começou realmente numa noite de setembro de 1963, quando estava sentada escrevendo poesia. De repente, minha consciência abandonou meu corpo e minha mente foi invadida por uma inundação de ideias surpreendentes e novas para mim naquela época. Quando voltei para o meu corpo, descobri que a minha mão tinha produzido uma escrita automática que explicava muitos dos conceitos que tinham me sido dados, inclusive tinha posto um título a essas notas: O Universo Físico como a Interpretação de uma Ideia. Por causa dessa experiência, Jane começou a investigar a atividade psíquica e planejou escrever um livro sobre esse tema. Assim foi como seu marido Robert e Jane experimentaram com uma tabela de espiritismo Tábua Quija ao final de 1963. Ao cabo de poucas sessões, o ponteiro começou a soletrar mensagens que diziam vir de uma personalidade chamada Sed. Algum tempo depois, Jane sentiu a necessidade de pronunciar as palavras em voz alta e um mês mais tarde, Sede falava através dela em estado de transe. Desde então, Sede ditou de forma continuada um manuscrito com mais de 6.000 páginas datilografadas. Ela declara: chamamos de material SED, que trata de matérias como a natureza da realidade física, o tempo, a realidade, o conceito de Deus, os universos prováveis, a saúde e a reencarnação. A inegável qualidade do material os atraiu desde o começo, e foi esta a razão que os fez continuar. Durante mais de 7 anos, falou através de Jamie Roberts essa energia e em sessões de transe 2 vezes por semana. A partir da publicação do primeiro livro de Jane neste campo, começaram a chegar cartas de desconhecidos que solicitavam a ajuda de Sede. Começaram a manter sessões para aqueles que tinham uma maior necessidade de ajuda. Algumas dessas pessoas não podiam ir às sessões, pois viviam em outra parte do país. Mas apesar disso, o conselho de sede lhes servia de ajuda e a informação que davam por correio sobre os antecedentes individuais dessas pessoas resultaram ser corretas. Jane ressalta: não é minha intenção insinuar que possuímos a pedra angular da verdade ou dar a impressão de que esperamos impacientemente conhecer segredos não desvendados sobre eras que virão. Sei que todo mundo tem acesso ao conhecimento intuitivo e pode obter informações da realidade interna. O universo fala com cada um de nós a esse respeito. Em nosso caso, o faz através das sessões de Sede. Sede me chama de Robert e Joseph de Rob. Estes nomes representam a totalidade de nossa personalidade para poder distinguir a de nosso ser atual orientado fisicamente. Mas Sede nos alerta: essa será minha mensagem ao leitor. Essencialmente, sua personalidade não é mais física que a minha. E quando lhes relatar como é a minha realidade, estarei lhe relatando também a sua. Sede continua. Embora minhas comunicações chegarão exclusivamente através de Robert para proteger a integridade do material, convidarei ao ouvinte leitor a que se faça consciente da minha própria personalidade, a fim de que possa dar-se conta de que é possível a comunicação com outras realidades e que ele está também aberto a percepções que não são físicas. Uso o termo alma porque é um conceito que tem significado para a maioria dos ouvintes. Sugiro-lhes que se equipem com boas plumas e canetas.
Sede começou a editar o livro na seção número 511, em 21 de janeiro de 1970, e o acabou na seção número 591, em 11 de agosto de 1971. Sede nos explica que ele não poderia entregar as informações a Jane se ela não estivesse completamente desfocada do ambiente físico. Sede mostra neste livro que a essência humana é multidimensional, quer dizer, que existimos em várias realidades de uma vez e que a alma, ou ser interior, não é algo separado de nós, senão o verdadeiro meio que nos permite existir. Ele insiste que a verdade não se encontrará indo de mestre em mestre, de igreja em igreja ou de disciplina em disciplina, mas sim olhando dentro do ser. O conhecimento íntimo da consciência, os segredos do universo não são, portanto, verdades esotéricas escondidas das pessoas. São tão naturais ao homem como o ar e estão disponíveis para aqueles que as buscam com sinceridade, observando sua fonte interna. Jane Robert destaca que ela se refere a Sede cautelosamente como uma personalidade. Ela acrescenta que ele é um bom filósofo e um psicólogo sagaz, grande esclarecedor das curvas da personalidade humana e dos triunfos e derrotas da consciência humana. Em outras palavras, este livro é um mapa da consciência humana, da essência. Sede está acostumado a aparecer em sonho aos alunos de Jane e lhes dá instruções de trabalho. Às vezes são métodos para desenvolver suas capacidades e outras para conseguir certas metas. Quase todos os alunos têm frequentemente sonhos de ensino, nos que Sede se dirige a eles como um grupo com o que realiza experimentos oníricos. Em ocasiões, eles o veem tal como Rob o descreve, e outras vezes lhes fala através de imagem de Jane Robert, como nas sessões normais. Muitas vezes ela despertou, enquanto essas sessões oníricas tinham lugar com as palavras de Sede ainda no fundo de sua mente. Então, Sede produziu o material Sede, este livro, além de entrar na mente e na consciência de muitas pessoas. Mas eles que falam estão sempre aí, no vento e nas árvores, como forma ou sem forma, e de algum jeito, possivelmente, muito mais vivos do que o estamos nós. Através destas vozes, destas intuições, destas visões e dessas mensagens internas, o universo fala pessoalmente com cada um de nós. Estão se dirigindo a ti também e a mim. Aprende para ouvir suas próprias mensagens, sem distorcê-las e sem tentar traduzi-las a velhos alfabetos. A partir daqui, Sede fala por si mesmo. Jane Roberts Elmira, Nova York, 27 de setembro de 1971. Capítulo 1. Não tenho um corpo físico e ainda assim estou escrevendo este livro. Explicarei como e por quê. Não gosto da palavra espírito. Ainda assim, se sua definição da palavra implica na ideia de uma personalidade sem um corpo físico, então eu teria que concordar que a descrição é adequada a mim. Escrevo este livro pelos presságios de uma mulher, a quem me tornei bastante afeiçoado. Aos outros, parece estranho que eu a chame de Robert e de ele, mas o fato é que eu a conheci em outros tempos e lugares, por outros nomes. Ela já foi ambos, um homem e uma mulher. Pode ser designada pelo nome de Robert. Meu nome é Sede. Nomes são simplesmente designações, símbolos. E desde que você precise usá-los, eu também devo. Escrevo este livro com a cooperação de Robert,
que fala as palavras para mim. Nesta vida, Robert é chamada de Johnny e o marido dela, Robert Boots. Ele escreve as palavras que Jane fala. Eu o chamo de Joseph. Basicamente, você não é um ser físico mais do que sou. Eu já vesti e descartei mais corpos do que me preocupe contar. Personalidades que não existem não escrevem livros. Eu sou bastante independente de uma imagem física, assim como você é. A consciência cria a forma, não é ao contrário. Nenhuma personalidade é física. É somente porque você está tão ocupado, preocupado com os problemas diários, que você não percebe que há uma porção de você que sabe seus próprios poderes, que são superiores àqueles mostrados pelo seu ser comum. Cada um de vocês viveu outras existências e esse conhecimento está dentro de você. Embora você não esteja consciente disso, eu espero que este livro lhe sirva para libertar o eu profundamente intuitivo dentro de cada um de meus ouvintes leitores e que lhe traga para o primeiro nível da consciência, independente dos critérios particulares que mais lhe servirão. Eu não falo através de Robert como alguém que fala por um telefone. Ao invés disso, há uma extensão psicológica, uma projeção de característica de ambas as partes e uso isso para nossa comunicação. Seria melhor você ler e ouvir esse livro perguntando-se quem é você, ao invés de perguntar quem sou eu, pois você não pode entender o que sou a menos que você entenda a natureza da personalidade e as características da consciência. Não falo tanto com a parte de você que você pensa como você, mas a parte de você que você não conhece, que de alguma forma você negou e há algumas partes esquecidas. Espero lhe dar dicas que o capacitarão a estudar a natureza da realidade para si mesmo, como você nunca estudou antes. Você não pode confiar em seus sentidos físicos para lhe dar uma verdadeira noção da realidade. O que lhe falarei já foi falado antes, ao longo dos séculos, e falado novamente quando foi esquecido. Eu ofereço a minha interpretação original de outros, pois nenhum conhecimento existe em um vácuo e todas as informações devem ser interpretadas e devem ser coloridas pela personalidade que mantém e a passa adiante. Então, descreva a realidade como a conheço e a minha experiência em muitas camadas e dimensões. Nossa existência parece estranha para vocês apenas porque vocês não percebem o potencial verdadeiro da personalidade e vocês estão hipnotizados por seus próprios conceitos limitantes. Cada um de vocês cria sua própria realidade física e, em massa, vocês criam ambos as glórias e os terrores que existem em sua experiência terrena, até que vocês percebam que são os criadores irão recusar a aceitar esta responsabilidade. Ninguém pode culpar um diabo pelos infortúnios do mundo. Vocês já cresceram bastante em sofisticação para perceber que o diabo é uma projeção de sua própria psique. Mas não cresceram bastante em sabedoria para aprender como usar a sua criatividade construtivamente. Falo através de Robert 2 vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras. Nessa mesma sala, as luzes estão sempre acesas. Esta noite me é agradável olhar através dos olhos de Robert para além do inverno. Há uma outra característica a ser mencionada aqui. Willy, o gato, um monstro amado que agora está dormindo. A natureza da consciência animal em si mesma é um assunto altamente interessante e que consideraremos depois. O gato está consciente de minha presença e em várias ocasiões reagiu de uma forma notória a isso. Neste livro, espero mostrar-lhe as constantes interações que ocorrem entre todas as unidades de consciência, a comunicação que se insinua além das barreiras das espécies. Em alguma dessas discussões,
Usaremos o Willy como referência. Você não é um ramo abandonado de matéria física, nem a sua consciência está destinada a desaparecer como uma lufada de fumaça. Ao invés disso, você forma o corpo físico que você conhece no nível profundamente inconsciente, com grande discriminação, milagrosa clareza e o íntimo conhecimento inconsciente de cada célula que compõe essa formação. Isso não tem um significado simbólico. Agora, por causa de sua mente consciente, como você pensa, você não está consciente dessas atividades. Você não se identifica com essa porção interior de si mesmo. Você prefere se identificar com a parte de você que olha a televisão ou cozinha ou trabalha, a parte de que você acha que sabe o que está fazendo. Mas essa porção aparentemente inconsciente de você mesmo é muito mais instruída e toda a sua existência física depende do funcionamento regular dela. Essa porção está consciente, atenta, alerta. É você, muito focada em sua realidade física, que não escuta a sua voz, que não entende que ela é a grande força psicológica de qual seu eu fisicamente orientado brota. É o observador interno da realidade que existe além da tridimensionalidade. Ele carrega em si a memória de cada uma de suas existências passadas. Ele olha para as dimensões subjetivas que são, literalmente, infinitas. E a partir dessas dimensões subjetivas, todas as realidades objetivas fluem. Essa porção de sua personalidade é totalmente clarividente e telepática, de forma que você é advertido de desastres antes que ocorram. Aceite você ou não a mensagem de uma forma consciente e toda comunicação ganha espaço muito antes de uma palavra ser falada. O ego exterior e o ego interno operam juntos. Um lhe permitindo manipular o mundo que você conhece, outro trazendo-lhe essas percepções interiores delicadas, sem as quais a existência física não seria mantida. Vocês não podem se entender e não podem aceitar minha existência independentemente até que se libertem da noção de que a personalidade é um atributo da consciência do aqui e agora. Espero levá-lo a uma excursão pelos níveis de realidade que estão disponíveis a você, guiar-lhe uma viagem pelas dimensões de sua própria estrutura psicológica, abrir áreas inteiras de sua própria consciência, das quais você tem sido relativamente inconsciente. Espere então não apenas explicar os aspectos multidimensionais da personalidade, mas dar a cada um dos seus ouvintes um vislumbre daquele grande identidade que é dele mesmo. O eu que você conhece não é senão um fragmento de toda a sua identidade. Eles são mais como as várias camadas de uma cebola ou segmentos de casca em espiral de uma laranja, todas conectadas através de uma vitalidade e crescendo para fora em várias realidades enquanto brotam da mesma fonte. Crescem de dentro para fora. Assim acontece em cada camada de todo o eu. A consciência mesmo em uma unha. Os átomos e moléculas dentro de uma unha possuem o próprio tipo de consciência. Os átomos e moléculas que compõem as páginas de um livro também são, dentro de seu próprio nível, conscientes. Nada existe, seja pedra, mineral, planta, animal ou ar, que não esteja repleto de consciência de seu próprio tipo. Você está no meio de uma comoção vital constante, uma conformação de consciência energética. E vocês são fisicamente compostos de células conscientes, que carregam com elas mesmas as realizações de suas próprias identidades, que cooperam prontamente com a formação da estrutura corporal que é o seu corpo físico.
Não há limitações a seu eu. Não há limitações a seus potenciais. Porém, você pode adotar limitações artificiais através da sua própria ignorância. Você pode, por exemplo, se identificar com seu ego exterior sozinho e se privar das habilidades que são uma parte de você. Você pode negar, mas não pode mudar os fatos. A personalidade é multidimensional. Embora muitas pessoas escondam suas cabeças, figurativamente falando, na areia da existência tridimensional e finjam que não há nada mais. Agora, às vezes, estarei usando o termo camuflagem, referindo-me ao mundo físico com a qual o ego exterior se relaciona, pois a forma física é uma das camuflagens que a realidade adota. A camuflagem é real e ainda assim há uma realidade muito maior nisso. A vitalidade que deu forma a isso. Seus sentidos físicos lhe permitem perceber esta camuflagem, pois eles são sintonizados com ela de uma maneira altamente especializada. Mas sentir a realidade dentro da forma requer um diferente tipo de atenção e manipulações mais delicadas do que os sentidos físicos provêm. O ego é um Deus ciumento e quer seus interesses atendidos. Ele não quer admitir a realidade de nenhuma dimensão, exceto aquela em que ele se sente confortável e que pode entender. Ele foi intencionado para ser um auxílio, mas lhe foi permitido se tornar um tirano. Mesmo assim, é muito mais flexível e ansioso para aprender do que realmente é suposto. Ele não é naturalmente rígido como parece. Sua curiosidade pode ser de grande valor. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita. Por outro lado, a sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade, então eles comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada da sua personalidade. A personalidade é uma conformação de percepção variável. É a parte da identidade que percebe. Não forço minhas percepções sobre a mulher através de quem falo. Tampouco sua consciência é destruída durante nossas comunicações. Ao contrário, há uma expansão da consciência dela e uma projeção da energia que é dirigida à distância a partir da realidade tridimensional. Essa concentração distante a partir do sistema físico pode fazer parecer como se a consciência dela esteja sendo destruída. Ao contrário, mais é somada a ela. Agora, a partir do meu próprio campo de realidade, eu foco a minha atenção em direção à mulher. Mas as palavras que ela fala, essas palavras sobre as páginas, não são inicialmente verbais. Eu não sou um produto da consciência de Robert, não mais do que ele é produto de minha mente subconsciente. Tampouco sou uma personalidade secundária tentando habilmente arruinar um ego precário. Na realidade, eu cuidei para que todas as porções da personalidade de Robert fossem beneficiadas e que a nossa integridade fosse mantida e honrada. Na psique de Robert, há o que é equivalente a uma trama dimensional transparente que serve quase como uma janela aberta, através da qual outras realidades podem ser observadas, uma abertura multidimensional que, de certa forma, escapou de ser nublada pela sombra do mundo físico. De certa forma, esse canal aberto serve tanto quanto caminho entre a personalidade de Robert e a minha. Assim, a comunicação é possível por esse meio. Tais urtiduras psicológicas e psíquicas entre as dimensões da existência não são raras. Elas são meramente reconhecidas como raridades e utilizadas menos ainda. Sua própria identidade básica é tão não física quanto a minha.